Bom dia a todos. Estão todos me ouvindo sem nenhum problema? Bom dia, estou sim. Bom dia, eu estou ouvindo sem problemas. Ótimo. Então sejam bem-vindos à primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins. Eu serei um dos conciliadores. Meu nome é Elvis Silva Araújo. Eu agradeço a presença de ambos nessa audiência de conciliação. E estando presente as partes, Gustavo Mendes e Gustavo Rocha, essa audiência de conciliação é referente ao processo 2023/006, cujo objetivo é encontrar uma solução justa e equilibrada para o conflito que surgiu entre vocês em relação ao pé de manga e seus frutos. Olá, boa tarde. Meu nome é Ian Almeida Cândido Veras Parrião e eu vou ser o segundo conciliador da audiência. Eu vou fazer uma breve apresentação do caso para que a gente possa dar prosseguimento. O requerente, Gustavo Mendes, alega que vem sofrendo prejuízos e transtornos causados por um pé de manga localizado no terreno ao lado, de responsabilidade de Gustavo Rocha. De acordo com Gustavo Mendes, ao chegar em casa, o chão estava coberto de folhas e frutas, que mancharam o piso da parte da frente da casa, além do fato de todos os itens colocados na área terem sido atingidos pelas frutas, totalizando um prejuízo de R$30 mil. Gustavo Mendes solicitou ao vizinho a retirada dos galhos que estariam provocando o transtorno, mas este não permite a poda devido a uma tradição familiar. Após muitos conflitos, ficou acordado que a situação seria resolvida em um meio alternativo de resolução para esse caso. Houve o peticionamento inicial e a contestação, compondo o processo de lide, e nesse viés, assim como consta em ambos os documentos, foi designada pelas partes uma audiência de conciliação para dirimir o conflito. Gustavo Mendes, você pode dar o seu depoimento pessoal? Posso sim. Bom dia a todos. Tenho um sonho muito antigo de ter uma casa nesse bairro, que foi realizado, porém com muitos ônus por conta da situação que apresentamos aqui nesse processo. Chegando ao local comprado, eu me deparo com um completo descaso na minha área, muitos restos de árvores do meu vizinho, e me deixou chocado no momento, porque parecia um local completamente abandonado há anos, mesmo que o outro proprietário tenha saído de lá há pouco tempo. Fiquei muito chateado e o sentimento de raiva também me tomou, que me motivou a falar com o Gustavo Rocha, que me explicou a situação dele e declarou a impossibilidade da poda da árvore, porque fazia parte da sua cultura e do seu patrimônio familiar. Por mais que eu tenha rejeitado na primeira vez, continuei falando com ele diversas vezes depois, o que gerou um clima de discussão e brigas na vizinhança. Nesse momento eu já compreendo a alegação dele, mas ainda não posso continuar com todo esse prejuízo do meu lado sem responsabilizar ele em nada, entende? E eu estou disposto a resolver esse problema agora de forma empática. E a minha proposta seria a quantia inicial de R$30 mil pelos danos causados pela árvore. Certo. Muito obrigado. Por sua vez, Gustavo Rocha, você poderia resumidamente esclarecer a contestação dando seu depoimento pessoal? Olá, Ian. Eu posso sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao requerente por entender a importância dessa árvore para mim e de esclarecer também que eu tenho um bom senso e por isso eu entendo perfeitamente os transtornos que o meu vizinho está passando. Eu estou disposto, juntamente ao Gustavo Mendes, da gente resolver o problema sem eu precisar me eximir completamente dele. Contudo, apesar dessa minha vontade de resolver o problema, a gente precisa achar uma solução que, além de acabar com a recorrência do que vem acontecendo, seja uma solução também razoável para ressarcir, uma solução também razoável, que apenas vá retornar o que eu apenas vou precisar ressarcir, o que realmente foi algum dano causado pela árvore. É importante observar que não há evidências suficientes para provar o valor total do dano, já que as alegações são apenas suposições, das quais eu tenho ciência fática apenas de algumas, né? E todo esse contexto torna difícil de avaliar o real prejuízo tomado pelo meu vizinho. Por isso, faço uma sugestão de pagar R$10 mil de indenização aos prejuízos causados. Certo. Agradeço a participação de ambas as partes e os depoimentos para a construção do processo. Agora, levando em conta os pontos principais, ambos concordam em algum tipo de ressarcimento indenizatório, sendo o principal ponto de divergência o valor da indenização. Apenas confirmando, Gustavo Rocha,
é realmente inviável a poda da árvore? Sim, é inviável. Eu não posso permitir, isso significaria um desrespeito à tradição da minha família. E, além disso, eu considero que a poda desta árvore seria um atentado ao meio ambiente, visto que traria impactos significativos para o equilíbrio ecológico e o patrimônio ambiental do lugar, os quais estão sob a égide da Lei número 6.938, de 1981. Certo. Mas por que você acha que a poda da árvore causaria um impacto ao equilíbrio ambiental no contexto em que você e o Gustavo Mendes se encontram? Isso daí é porque essa árvore é a mais proeminente e antiga da região. Ela serve como principal abrigo para os animais e possui diversos ninhos desses mesmos animais, né, que são típicos da região, inclusive. Especialmente nos locais onde seriam feitos a poda. O local onde a gente mora ainda é pouco urbanizado, e eu imagino que essa é uma das principais virtudes de lá. Se a gente for fazer a poda dessa árvore ou mudar a região do jeito que ela é possível até que os moradores nem queiram mais morar lá, porque, assim, não necessariamente não queiram morar lá, mas é possível até que eles assim, se incomodem com a situação, porque eu acho que muitos decidem morar lá justamente por causa dessa ruralização do lugar, né, desse local ser mais arborizado e tal. Entendi. Mas você entende que os frutos das árvores estão caindo, invadindo a propriedade do seu Gustavo Mendes, certo? Sim, eu entendo que os frutos estão invadindo a propriedade do Gustavo Mendes. E com isso causando os transtornos e prejuízos. Mas eu me sensibilizo com a situação e por isso eu gostaria de encontrar uma solução definitiva ao problema. Uma solução que inclusive seja justa para ele e para mim também. Certo. E você, Gustavo Mendes? Qual o seu pensamento sobre o que foi conversado? Olha, eu entendo as questões ambientais e também sei que é importante o pé de manga, o patrimônio para a família do meu vizinho. Eu também respeito as tradições familiares dele. Porém, mesmo que eu tenha tanta consideração, não posso continuar sendo lesado pelos prejuízos e transtornos que eu estou enfrentando. E aí é importante que esse dano, lembrar que esse dano afeta só a mim, mas também a minha família e minha propriedade. Apenas para confirmar, você já procurou resolver esse problema antes de fazer a petição inicial? Sim, eu tentei resolver sozinho, até conversei com ele sobre a situação, mas a árvore continua causando danos na minha propriedade a todo momento. E pelo fato de eu trabalhar viajando, eu não posso estar em casa o tempo todo para monitorar a situação e evitar novos prejuízos. E aí é importante lembrar que os danos que eu estou enfrentando são reais mesmo e que está afetando a minha qualidade de vida. E aí não é justo que eu tenha que arcar com todos esses custos financeiros, né, e também de tempo para lidar com esse problema, especialmente porque a causa é uma árvore que não está no meu controle. Certo, Mendes e Rocha. Agradecemos a participação e o depoimento de vocês. E eu gostaria de falar com o Gustavo Rocha. Você propôs em sua contestação o pagamento de uma indenização de 10 mil, além do auxílio para a construção que protegerá a propriedade de Gustavo Mendes. Sim, foi exatamente isso que eu sugeri. E eu ainda mantenho minha sugestão. A indenização para arcar com os danos causados por minha árvore e a proteção para acabar definitivamente com a possibilidade desse problema vir a se repetir no futuro. Essa é a minha sugestão. O que você pensa sobre essa proposta, Gustavo Mendes? Eu agradeço pela proposta. Eu gostei da ideia da construção, porque não vai interferir na propriedade dele, né? E também vai evitar que eu tenha mais prejuízos. Mas aí também é necessário que vocês me expliquem melhor como que funcionaria essa proteção que vai proteger meus bens da queda dos frutos. E a indenização também não fica de fora, mas a gente pode falar dela depois. Entendi, Gustavo. Peraí. Vai ter que cortar nessa parte. Olá. Não, o Guga não pode agora. Vai lá. Deixa eu cortar aí.
Eu sabia, velho. Eu não sei. A gente vai ter que cortar essa parte. Só não sei até que ponto aonde que parou. Posso? Peraí. Ela não fechou a porta direito. Tá indo bem. Falta pouco. Posso? Vai. 3, 2, 1. Entendi, Gustavo Mendes. Agora, Gustavo Rocha, você poderia me explicar melhor a sua sugestão? Claro. Eu também penso que essa é a melhor solução para o caso. A construção, ela seria feita dentro da propriedade do Gustavo Mendes e não afetaria a saúde da árvore nem a do solo da sua propriedade. Minha proposta para proteção é construir uma lona reforçada que cubra toda a área que pode ser afetada pela árvore e que sirva de barreira física para impedir a queda dos frutos na propriedade do Gustavo Mendes. Além disso, eu estou disposto a me responsabilizar completamente pelos gastos e pela construção dessa barreira. Eu também reconheço que a proteção oferecida não vai resolver completamente o problema, e por isso, somado à lona, eu sugiro o pagamento de uma indenização no valor de R$10.000, a fim de reparar os danos materiais causados pela minha árvore. Entendi. E o que você acha disso, Gustavo Mendes? Por mim, tudo bem, quanto à construção. E eu acho que o valor oferecido é desproporcional pelos danos que foram causados, né? E imagino que a pecúnia indenizatória a ser paga deve ser de R$20.000. Que assim eu posso reparar todos os danos causados à minha propriedade nesse meio tempo. Certo. E o que você acha desse valor, Gustavo Rocha? Aí eu já discordo, porque para mim isso é demais. Principalmente considerando que eu estou me disponibilizando a arcar completamente com os custos da construção da lona. Entendo. Então, como conciliador, meu trabalho é encontrar uma solução que agrade e seja justa para ambas as partes. Primeiramente, é importante entender que para que qualquer acordo se firme, as partes devem geralmente se flexibilizar, né, em seus interesses. Pensando nisso, eu faço uma sugestão intermediária aos valores apresentados. Que tal R$15.000? Gustavo Mendes, o que você acha desse valor? A partir desse valor, eu já considero a possibilidade de fazer um acordo. Perfeito. E quanto você, Gustavo Rocha, qual a sua opinião sobre o valor sugerido? Eu concordo. Com esse valor a gente pode fechar o acordo. Ótimo, então. Certo. Diante das opções apresentadas, eu gostaria de perguntar às partes se estão dispostas a seguir o acordo com base nas sugestões propostas. Vocês concordam com as condições apresentadas ou tem alguma outra sugestão a ser considerada? Por favor, expressem suas opiniões. Por mim, tudo bem. Tranquilo. Por mim tá tudo bem também. Ótimo. Gustavo Rocha, você poderia me informar se já tem alguma previsão de quando e como irá efetivar sua prestação? Sim. Eu pretendo realizar as prestações no dia 15 de maio, como acordado antes dessa audiência com meu vizinho. Quanto à forma de pagamento, eu irei fazer um depósito bancário. E se houver insolvência das parcelas, haverá uma multa de 10% sobre o valor devido, além da correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês. E ainda, Gustavo Mendes, a sua escolha, poderá promover a execução judicial de todas as parcelas vincendas, além de custos e honorários advocatícios. Muito bem. Então, essa parece ser uma solução justa para ambos os lados. Vamos formalizar essa proposta em um termo de acordo e encerrar o processo. Você concorda com o exposto aqui, Mendes? Sim. E você, Rocha? Sim, concordo. Ótimo. Então, eu dou por encerrada essa audiência de conciliação. Obrigado pela colaboração de ambos.